Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Deus, amém? Muita alegria que estamos aqui na casa do Senhor, celebrando mais um culto de adoração ao nosso Deus, culto de Santa Ceia. Quero estar fazendo uma pequena introdução no capítulo que vamos estar estudando agora no livro de 1 Pedro, no capítulo 4. Amém? Convido a amada igreja a estar abrindo a sua Bíblia, a palavra do Senhor lá em 1 Pedro, capítulo 4. Vamos ler do 1 ao 5. Lembrando também dos avisos da semana. Amanhã vamos ter culto de mulheres aqui na nossa amada igreja. Todos estão convidados, convite, um culto dirigido pelas mulheres, bem voltado para tratar assuntos que têm se manifestado em nosso meio, no meio dos nossos lares, sem nem a gente perceber, amém? O empoderamento feminino tem crescido muito, e é bom nós, como crentes em Cristo Jesus, entender a maneira que devemos estar observando isso que tem adentrado em nossas igrejas, através de nossas vidas, nas nossas casas, amém? Então todos estão convidados. E quarta-feira temos culto de doutrina aqui na igreja, e domingo culto de adoração e escola bíblica dominical pela manhã, de 8 às 10. Amém? Dito os avisos, vamos passar para a leitura da palavra do Senhor. Aqui em 1 Pedro, capítulo 4, do verso 1 ao 5, eu quero estar trabalhando o tema, o tempo que nos resta. Aqui nós vamos observar que, mais uma vez, Pedro nos fala sobre o sofrimento vivido em Cristo Jesus, e que muitas vezes nós enfrentamos e não compreendemos o porquê passamos. Mas aqui, mais uma vez, Pedro vai nos dar algumas lições preciosas para o nosso dia a dia, para a nossa conduta, para a nossa vida. Diz assim a palavra do Senhor: ora, tendo Cristo sofrido na carne, esteja também vocês armados do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne, rompeu com o pecado, para que no tempo que lhes resta na carne, vocês não vivam mais de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta que no passado vocês tenham feito a vontade dos gentios, tendo andado em práticas libertinas, desejos carnais, bebedeiras, orgias, embriaguez e em detestáveis idolatrias. Pois isso, falando mal de vocês, estranho que vocês não se juntem com ele no mesmo excesso de devassidão. Eles que terão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Oremos. Ó Deus amado, Pai bendito, abra, ó Deus, o nosso entendimento, compreensão da tua santa palavra. Diante de nós, ó Deus, está aberta as tuas escrituras, pois nos revela, ó Deus, que não seja eu, mas sim o teu Espírito Santo que opera em cada um de nós. É o que eu te peço em nome de Cristo Jesus, que vive e reina hoje e eternamente. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Irmãos, aqui Pedro orienta os cristãos como enfrentar as falsas acusações e passarem pelo sofrimento com fidelidade, identificação com Jesus Cristo, tendo como consolo a herança de uma vida eterna. Isso é o que nos fortalece, isso é que nos faz ser diferente, porque enfrentamos a dificuldade olhando para um objetivo maior, que é Cristo Jesus. Pedro compreende que o sofrimento e as provações podem ser uma grande dádiva para os crentes. Nós podemos tirar um grande aprendizado
em meio ao sofrimento. Ele crê que por meio de lutas, Deus está produzindo algo valioso em seu povo. Entenda, eu já disse isso aqui outras vezes, que ao enfrentar batalhas, ao enfrentar dificuldades, não sairemos do mesmo jeito, sairemos mais forte, mais alicerçados, mais firmes. Mas para isso temos que olhar para a nossa herança, que é uma eternidade para com Deus, é olhar para Cristo. Se nós não tivermos esse olhar voltado para Deus, esse olhar voltado para o Yahvé, perderemos tudo. Aí sim perderemos as batalhas, as lutas, e não aprenderemos nada do que a vida tenta nos ensinar e do que a palavra do Senhor nos ensina. Pedro discorre amplamente sobre a questão do tempo. Sem dúvida, a consequência de seu martírio iminente contribui para tal ênfase. Devido a ele ter a sua morte, o seu martírio ter sido rápido demais, contribui para ele ter esse pensamento. Apesar que ele crê de coração na eternidade, e quem crê, a pessoa que crê de coração na eternidade, usa o tempo da melhor maneira possível. Não teme a morte, porque conhece a eternidade para com o Senhor. Não teme a morte nem ao sofrimento, porque consegue ver Cristo em meio a tudo isso, com a convicção de que Jesus está voltando. Teremos o desejo de viver preparados. Observe no verso 1: ora, tendo Cristo sofrido na carne, estejam também vocês armados, preparados. O que é que essa palavra armados nos diz? Atentos, ligados, não relaxadamente, não pecando sem entendimento, não desobedecendo sem entendimento, não mesclando aquele tempo que você tem de estar na casa do Senhor. Que Jesus venha primeiro, ou que a morte venha ao nosso encontro primeiro. Desejamos fazer com o tempo que nos resta a melhor forma possível para o serviço do Senhor. Esse tem que ser o pensamento do crente em Cristo Jesus. E com que o nosso tempo conte para uma eternidade para com Deus. Esse é o nosso papel. O que tem acontecido hoje é as pessoas limitando a volta de Cristo, não clamando: ora vem, Senhor Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Você sabe por que as pessoas, os crentes, não estão mais clamando que o Senhor venha? Porque eles não têm certeza de uma eternidade, de uma herança para com Deus. Pois diante da igreja, eu espero que a Igreja Batista Nova Aliança tenha esse pensamento: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Porque ter a certeza de uma eternidade para com o Senhor. Pedro descreve 4 atitudes que o cristão pode cultivar em sua vida para olhar para essa eternidade. E aqui, meus irmãos, nesses 5 versículos aqui desse livro de Pedro, no capítulo 4, devido à nossa Santa Ceia propriamente dita, estou fazendo apenas uma introdução, através do tempo que nos resta, a fim de tornarmos tudo o que Deus quer que sejamos para Ele aqui nessa terra. Temos que entender que o que Deus espera de nós é um olhar voltado para uma eternidade com Ele. E Deus não espera menos que isso. O Senhor nos fala que não vamos enfrentar batalhas. Não. Aqui Pedro deixa bem claro que vamos enfrentar o sofrimento, vamos enfrentar batalhas, e não é fácil. Mas ao olhar para Cristo, aquela estrela que nos guia,
o Alfa e o Ômega, aí sim, as batalhas não são nada, nada. Aqui em primeiro lugar, o sofrimento e as provações são uma possibilidade real na vida de um cristão fiel. As provações são uma possível realidade para olharmos para o Senhor. No verso 1, Pedro diz que se Cristo sofreu, também enfrentaremos dificuldades. Não podemos esperar uma coroa de ouro, em vez que o nosso Senhor recebeu uma coroa de espinho. Por que temos que estar em cima de um pedestal? Se o nosso Senhor sofreu nessa terra, somos melhores? Não, somos servos de Cristo Jesus. Somos servos. Se o nosso Deus passou o que passou por amor a mim e a você, esse é o sinal da sua vitória. Então, por que não enfrentaremos dificuldade? Agora, o que tem acontecido é que nós lamentamos mais, porque não estamos trabalhando a nossa fé em Cristo Jesus. Irmãos, é normal entristecermos, é normal desanimarmos, mas não é normal acharmos que estamos derrotados, porque o nosso Senhor, Ele não é um Deus que perde, Ele não é um Deus que fracassa, Ele é um Deus de vitória, e Ele nos assegura, glorifique, igreja, que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Eu falo isso com toda convicção, porque eu sei é o Deus que sigo. Então aqui, não podemos esperar uma coroa de louro, que o nosso Senhor usou uma coroa de espinho. Todos que desejam viver a vida cristã fielmente serão perseguidos. Entenda isso. Enfrentarão batalhas. Nós não jogamos pedra em árvore que não tem fruto para derrubar o que? Folha. Pois ao enfrentar suas batalhas, entenda que é porque você está produzindo bons frutos para a obra do Senhor. E em segundo lugar, que os sofrimentos e provações possuem um propósito pedagógico. Ao analisar isso, eu entendi quanto Deus tem nos preparado. No final do verso 2, ou do verso 1, durante o verso 2, Pedro argumenta que as provações na vida do cristão têm um poder de aperfeiçoamento, de preparo, de ensino. Ele é o nosso professor. Ele é o nosso professor. Ele ensina que Cristo venceu o pecado através de seu sofrimento e que agora usará as dificuldades para arrancar a influência do pecado sobre nós. Essa é a realidade. Por isso que eu falei no começo, que ao enfrentar dificuldades, sairemos diferente, sairemos preparados. É igual aquela pessoa que quando começa a tentar tocar algum instrumento, ainda mais um instrumento de corda, eu sei porque eu já tentei. Teve uma época que os meus dedos doía de eu apertar as cordas. Eu acho que eu estou apertando com muita força. Mas teve um tempo que eu não sentia mais nada, porque eu estava encaliçado. Então o sofrimento que é visto em Cristo Jesus, também temos que observar o que vamos aprender em meio ao nosso sofrimento. O que o Senhor está nos ensinando, o que o Senhor quer que eu modifique, o que o Senhor quer que eu quebre, o que o Senhor quer me preparar com isso que eu estou enfrentando, o que o Senhor quer formar em mim, um novo Adriano, uma nova Diene, o que o Senhor quer formar em mim.
o porquê eu estou passando isso, mas com olhar pedagógico de aprendizado, não com aquele olhar penoso. Oh meu Deus, por que estou passando por isso? O que fiz? Por que sofro tanto? Isso é lamento. Lamento é para perdedores. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. O nosso advogado não perde batalha, meus irmãos, e nem aceita acordo. Ele não aceita acordo para dizer que empatou ou que venceu. Ele só vence. Tenha certeza disso. Então olhe para o que você está passando, o que você está enfrentando, e se pergunte: o que o Senhor quer formar em mim? O que o Senhor quer preparar em mim? Uma nova criatura, um novo pensar, uma pessoa mais humilde, uma pessoa mais dura, porque muitas vezes somos besta para os mundanos, para o mundo que tenta nos aprisionar, nos escravizar. Então o que o Senhor quer mudar em nós? O que o Senhor quer nos mostrar? Então ele ensina que Cristo venceu o pecado, e através do seu sofrimento agora ele usa isso para nos influenciar e tirar de nós, arrancar de nós essas mazelas que nos escraviza. Deus está desmamando o seu povo da influência e da força do pecado. Muitas vezes aceitamos Cristo, crescemos em Cristo Jesus e continuamos tomando leite como criança e não alimento sólido. Por quando nos deparamos com a dificuldade, nos acovardamos, diminuímos. Não, temos que aprender a trabalhar a nossa fé em Cristo Jesus. E em terceiro lugar, os sofrimentos, reprovações gerarão novos desejos em nossa vida. No verso 2, Pedro, ele argumenta aqui que as lutas e dificuldades que o cristão deseja, que o desejo do cristão em meio a tudo isso, muitas vezes é substituir apenas com algo que esfria ou freia aquilo que estamos enfrentando. É aquela ideia do pano morno, não é aquela ideia de resolver. É aquele cano que está pingando, aquela torneira que está pingando, aí tu vai levando. Não, depois eu mudo, depois eu troco, aí bota um balde embaixo dela, aí pouco tempo tu passa, o balde está cheio, aí a mulher reclama: olha, se eu não mandar com essa torneira pingou, isso aqui a gente aproveita, vou jogar aqui no banheiro, vou jogar na privada aqui, ó. A gente aproveita, aí vamos trocar a torneira, fica lá. Muitas vezes, ao enfrentar dificuldades, é isso que fazemos. Botamos pano de morno, não resolvemos. Muitas vezes estamos atribulados, enfrentando algumas batalhas por causa de decisões que nós mesmos tomamos, achando que a força está em nós e não no Senhor, achando que podemos resolver só. Aqui eu não vou. A pessoa diz: tu já orou? Não, isso aqui é besteira, não precisa nem orar não, vou tentar resolver. Não vou incomodar Deus com isso não. É aquela ideia que tu vai para uma audiência e alguém te pergunta: tu já conversou com o advogado? Não, isso aqui eu mesmo resolvo. Aí tu vai lá e sai lá algemado, porque tu não resolveu nada. Irmãos, o nosso Deus, Ele quer que nós estejamos na total dependência dEle. E isso não é fraqueza não, isso aí é crescimento. Senhor, eis-me aqui, usa-me. Senhor, eu dependo de Ti para viver. Senhor, eu te entrego meu dia. Então, esse é o pensamento. Pedro argumenta aqui que as lutas e dificuldades criarão o desejo do crente se submeter a Deus
e viver segundo a sua vontade, e chamada nas Escrituras de uma vontade boa, perfeita e agradável. Não é nada ruim, não. A vontade de Deus para a nossa vida, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, mas muitas vezes é nós que não queremos que a vontade do Senhor prevaleça em nossa vida. Não há nada melhor para nós do que vivermos para cumprir o desejo para o qual Deus nos criou. Ele nos criou com esse propósito de adorar a Ele, de servir, de se submeter a Ele e dizer: Senhor, eu dependo de Ti. E por que queremos enfrentar as dificuldades sozinhos, batalhas sozinhos? Por quê? Porque estamos deixando a torneira ligar. Troca aquilo que te diminui diante do Senhor, troca aquilo que te afasta diante de Deus, troca. Se é o alto vício, luta contra ele, mas luta contra ele agarrado nas mãos do Senhor, não sozinho. Se é o casamento que não está consertado, ora a Deus, clama que Ele vai consertar. Se é uma dificuldade financeira, te organiza que Deus vai te ajudar. Se é uma enfermidade, não sei, mas o Senhor sabe. Mas não age só. O sofrimento é para isso, para nos aproximar de Deus. Nós vamos ao médico quando estamos bem? Eu não. Eu tenho poucos amigos médicos. E aí os poucos que eu tenho, eu evito conversar com eles, porque toda vez que eu falo alguma coisa, eu disse: acho bom vocês se consultar. É a boca do médico. Mas nós não procuramos médico quando estamos bem. Não vamos para o hospital quando estamos bem. Nós só procuramos quando estamos doentes. Não é isso? Então o sofrimento é para nos aproximar de Deus, não nos afastar. Não querer que venhamos resolver as coisas com a nossa própria vontade. Não há nada melhor para nós do que vivermos na total dependência de Deus. Em quarto lugar, é que o sofrimento e provações são frutos da nova vida implantada nos crentes. Aqui é quando nós tomamos aquela decisão de: Senhor, eu reconheço que Tu morreu por mim, eu te aceito, Pai. No verso 3, Pedro explica que os crentes foram libertados de uma vida voltada somente para satisfazer o desejo apodrecido do pecado em nossa vida. Essa nova vida gera espanto e traz perseguições dos ímpios. É por isso que sofremos perseguições daquele que não serve ao Deus para o qual servimos. Eles não conhecem o nosso Deus. Observe que no verso 3 diz assim: porque basta que no passado vocês tenham feito a vontade aqui dos gentios, que está colocado aqui para a nossa linguagem, é a vontade dos ímpios, daqueles que não conhecem a Deus, daqueles que não servem a Deus que tu serve. Em outras palavras, tu tem feito a vontade da carne, de uma má amizade, de uma má influência. Aí ele diz: dos gentios, tendo andado em práticas libertinas, desejos carnais, bebedeiras, orgias, embriaguez e em detestáveis idolatria. Pedro oferece uma rápida lista, transformação experimentada pelos cristãos. Abandonamos tudo isso, fomos libertados das dissoluções que é uma vida sexual cheia de excessos.
sem freios, a concupiscência da carne, que é o desejo ardente pelo que é proibido. Isso você já nota o significado dessa palavra concupiscência, que é algo que é pecado. Você não pode desejar aquilo que é proibido. Tu vai desejar tomar veneno em vez de um suco? Não, porque é errado. E porque muitas vezes queremos fazer aquilo que é errado. Aqui fomos libertados disso que nos aprisiona, compreendidos como os desejos apodrecidos dos olhos, da mente, do coração, bebedeiras, são farras sem controle no uso do álcool. Orgias no original significa uma noite noturna de depravação, desenfreada, embriaguez, que é a dependência da escravidão do álcool e perda dos sentidos. E por fim, detestáveis idolatria, que são festas religiosas celebradas às divindades das culturas. Irmãos, tudo isso é coisas que o mundo oferece, que aprisiona, que escraviza. Essa idolatria aqui, a gente muitas vezes pensamos que é só aquele aspecto de idolatrar uma imagem, de estar em uma igreja católica. Não. Muitas vezes idolatramos aquilo que nos afasta do Senhor, as nossas próprias vontades, o nosso próprio ego. No verso 4, Pedro explica que a causa que causa espanto aos ímpios, de fato, essa diferença que temos de liberdade, do estilo de vida que satisfaz o interesse e prazer dessas pessoas. Pode observar que quando nós começamos a mudar a nossa vida, voltando e olhando para Cristo Jesus, aqueles amigos de outrora logo desaparecem. Mas antes de desaparecer, eles tentam nos lembrar de quem nós éramos. Mas tu está doente, tu não vai mais para a festa, tu sumiu do nosso meio. Não é assim? Eles começam a ver que nós somos diferentes, somos uma nova criatura. E eles ficam irritados, porque nós não estamos mais vivendo aquilo que eles viviam. Porque passamos a ter vida, uma vida plena em Cristo Jesus. Pois é isso aqui que Pedro nos ensina. Para um incrédulo, esse estilo de vida absolutamente é normal. No entanto, Pedro, as perseguições e as falsas acusações são geradas porque o cristão não participa mais com os ímpios de sua agenda de depravação. Isso gera neles um profundo incômodo. É por isso que nós, como crentes, temos que incomodar. Quando eu falo incomodar, não é estar enchendo o saco para ninguém vir para a igreja, não. Não é isso não. É incomodar eles verem em nossa vida a ação do Senhor. Eles veem que nós estamos bem porque servimos a um Deus fiel. Eles veem que nós vivemos bem porque servimos a um Deus que não perde batalha. Que somos melhores porque o Senhor Jesus nos fez mais que vencedores em Cristo Jesus. Essa é a diferença e isso incomoda eles. O estilo de vida dos crentes serve de acusação às consequências dos ímpios que vivem em decadência moral e espiritual. Que a sua boa conduta influencia aquele que não conhece ao Senhor a olhar e dizer que você é diferente porque você é crente em Cristo Jesus. Então, para isso temos que entender que o sofrimento não é causado em nossa vida para que eu e você venhamos dar um mau testemunho, ao ponto da pessoa olhar e dizer que somos crentes sem caráter. Olha, ainda diz que é crente. Não, a dificuldade da vida tem que nos provar e nos fortalecer e fazer com que olhamos para o Senhor
não fazer com que venhamos fazer o que é errado. É o que mais nós observamos, é pessoas dizendo que são crentes e dando mau testemunho, envergonhando, pois que essa conduta em tua vida venha ser uma conduta santa, que o sofrimento te fortaleça. E aqui, com o tempo que me resta, eu já estou lhe avançando, eu quero estar fazendo rapidamente 3 aplicações, mais curtinha. Em primeiro lugar, a salvação ela é mais poderoso estímulo para vivermos em santidade. Fomos libertos do poder do pecado, de um estilo de vida que sempre nos escravizou. Então, todas as vezes, aplique-se em sua vida, que o mundo te oferecer algo que tu acha que vai diminuir o teu sofrimento, mas que vai te trazer um pesar, que vai te fazer pecar, ou que vai fazer com que tu dê um mau testemunho, lembre-se que o Senhor te salvou e te libertou dessa influência. Lembre-se que o Senhor entregou a vida dele por ti, em uma cruz. Que o nosso Deus entregou a vida do seu único filho por amor a mim e a você. Aí você vai entender o sentido da salvação. E em segundo lugar, quando sofrermos qualquer tipo de represália, humilhação, abandono, ironia, calúnia, perda financeira por conta de nossa fé, não há razão para nos assustar. Não há razão para nos temermos. As pessoas não compreendem a razão de nossa esperança e os seus resultados práticos, porque eles não entendem o sentido de uma eternidade para com Deus. Quando você observar que está sendo perseguido porque é crente em Cristo Jesus, glorifique a Deus, que é porque você é uma árvore que está dando fruto. Glorifique a Deus, porque aquela pessoa que está te perseguindo, ela vai achar que tu vai correr, que tu vai fugir, e tu não vai, porque tu tem um Deus que luta as tuas lutas. E em último lugar, encontramos consolo ao saber que ainda que as perseguições sofridas possam nos humilhar e termina com a nossa morte, estaremos vivos para todos sempre na presença de Deus, pois a salvação alcançada por Jesus Cristo, ela é completa em nossa vida, ela não vem de pedaço, nada poderá nos separar da herança da salvação eterna, nada. Tememos a morte, porque que vamos para uma eternidade para com Deus. Claro e evidente que não vamos pôr o nosso Deus à prova. Está acontecendo um tiroteio aí, eu vou lá para o meio. Fazer o quê? Fazer o quê? Se tu pode estar servindo da melhor forma possível, ganhando almas para o Senhor, ganhando vida para o Senhor, dando um bom testemunho, mas que isso não venha fazer com que você tema a morte por dizer que é crente. Não te envergonha do Evangelho, que é o poder de Deus. É isso que Paulo nos ensina. Não se envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus. E o Senhor nos assegura de uma herança de salvação eterna para com Ele. Amém? Quero estar convidando aqui os nossos diáconos, os meninos do louvor, para nós estar celebrando a ceia propriamente dita. Vamos estar orando ao nosso Deus. Ó Pai amado, Deus bendito, muito obrigado a Deus por entender, ó Pai, a esperança, a eternidade que temos para contigo, Pai. Nos fortalece, nos modifica, ó Deus, em meio ao que enfrentamos. Abre agora o nosso entendimento, ó Deus, de compreensão da Santa Ceia. Nos direciona, ó Pai, a compreender
e a olharmos, Senhor, para trás e lembrarmos do que Tu fez por cada um de nós e olharmos para o futuro de uma eternidade para contigo e que Tu vai vir buscar a Tua noiva, a Tua igreja. Amém? Vamos agora celebrar a nossa ceia. Amém? Você que nos visita, já estamos terminando. Vamos só celebrar a nossa ceia do Senhor. Eu quero estar chamando aqui o nosso irmão Bruno para estar orando ao nosso Deus. Eu convido a amada igreja a abrir a palavra do Senhor. Em 1 Coríntios, capítulo 11. Está pedindo ao nosso amado irmão Bruno para estar orando pelo pão. O Fernando vai estar ajudando a servir. Enquanto os diáconos servem o pão, vamos estar entoando o hino do nosso cantor cristão 142, Pão da Vida. Amém? Oh
palavra do Senhor nos ensina, a Bíblia nos ensina, através da palavra do Senhor, que as pessoas que devem tomar a Santa Ceia são aquelas que professaram a sua fé em Cristo Jesus e reconheceram que são pecadores e que necessitavam do Senhor, e que se arrependeram e passaram a praticar um novo estilo de vida, uma vida voltada para Cristo, e que passou a se congregar em uma igreja local e cumprir todos os princípios do batismo, o entendimento da doutrina da igreja e o crescimento na palavra do Senhor. Esse poderia tomar a Santa Ceia do Senhor. Essa ordenança de Jesus é de buscar uma viva, uma nova aliança para com Deus. E essa aliança foi feita com a sua igreja, quando ela reconheceu que necessitava de Cristo Jesus em sua vida. A igreja não é essas quatro paredes. A igreja somos nós. Somos templo e morada do Espírito Santo. Amém? A palavra do Senhor nos diz assim, aqui em 1 Coríntios capítulo 11, no verso 23. Porque eu recebi do Senhor que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês, faça isto em memória de mim. Todos pegaram o pão? Pois nós venhamos fazer isso em memória do Senhor. Podeis comer. Convidar nossos amados diáconos, irmão Fernando, irmão Bruno, vai estar servindo o cálice, e pedir para o nosso diácono irmão Tiago vai estar orando ao Senhor pelo cálice. Enquanto os diáconos servem o cálice, vamos estar cantando, continuando cantando nosso louvor. Amém?
nos ensina que ninguém deve tomar a ceia sem fazer uma análise de sua vida. Aqui no verso 28 de 1 Coríntios capítulo 11, fala que aquele que possa tomar a ceia sem perceber o significado de sua importância, sem reconhecer o pecado que precisa ser transformado em tua vida, toma para a sua própria condenação. Então ela nos ensina que devemos fazer uma análise de como nós estamos diante da igreja e diante de Deus e diante dos irmãos, como estamos. Aí sim, que nós possamos tomar a ceia, discernindo isso para não tomar para a nossa própria condenação. É o pastor que vai te analisar? Não. É o irmão que está ao teu lado que vai te analisar? Não. É você mesmo para com Deus que vai estar fazendo essa análise. Amém? Tem algumas igrejas que dão até um tempo para a pessoa pensar. Mas aqui creio eu que o tempo que é dado é quando nós estamos ministrando a palavra do Senhor, que o Espírito Santo trabalhe em tua vida aquilo que pregamos, aquilo que venhamos ensinar diante da palavra de Deus. Amém? E a palavra do Senhor diz assim, no verso 25: do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Faça isto todas as vezes que beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Todos pegaram o cálice? Então que a igreja repita comigo em voz alta: até que Ele venha. Podeis tomar. Enquanto os irmãos recolhem o cálice, vamos estar cantando o hino do nosso cantor cristão 123, Seja Bendito o Cordeiro. Vai ser outro hino, amém.
Sair daqui, ó Pai, com a convicção de uma eternidade para contigo. Abençoa a tua igreja, ó Deus. Prepara, ó Pai, a nossa semana, Deus. Abençoa o culto das mulheres amanhã, Deus. Faz a tua vontade em nossa vida. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês, hoje e sempre. E a igreja do Senhor diz: amém. Amém. Irmãos, tem um casal ali nos visitando, tem a sobrinha da irmã Francilene nos visitando. Sinta-se abraçado por nós. Amém. Peço às irmãs que fiquem rapidinho para a gente dar uma ensaiada rapidinho. Amém.